Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de integração com a API de pagamentos Pix da Gerência Net. E na aula passada nós começamos a configurar o webhook para receber confirmações de pagamento dos nossos clientes. Só que nós fizemos somente a primeira parte e agora faltou a segunda parte, onde nós vamos configurar o MTLS e garantir que essa chamada, essa integração vai ser completamente segura. Então nós vamos voltar aqui na API Gateway e nós já configuramos a nossa primeira API aqui, nós já configuramos as variáveis de estágio, nós já testamos para ver se está funcionando, nós já garantimos que nós não podemos chamar aqui o nosso webhook diretamente da Back4App, então agora ele não deixa mais a gente chamar, só que ficou faltando a gente bloquear o acesso à API Gateway, a nossa API aqui, de qualquer usuário. Nós queremos somente permitir que a Gerência Net se comunique com essa API aqui. Então como que nós fazemos isso? Nós vamos vir aqui na API Gateway, vamos vir aqui em Custom Domain Names, e aqui para a gente configurar o MTLS nós vamos precisar de um domínio personalizado. Infelizmente é necessário, mas também não é o fim do mundo, é bem tranquilo você conseguir criar esse domínio. Então para você realizar essa configuração, você vai precisar ter um domínio próprio, e esse domínio ou você pode pegar um domínio gratuito aí na internet, tem alguns sites que disponibilizam domínios gratuitos, ou você pode simplesmente ir lá no Google Domains, pagar 5 então ali por ano para ter um domínio, e aí fica mais à vontade. Por exemplo, eu sou dono do domínio siof.dev, da mesma forma que eu sou dono do domínio starto.dev, e custou somente R$50 aí para realizar essa compra, legal? Então, ou você vai no Google Domains, ou no GoDaddy, ou qualquer outro site e compra o seu domínio, ou você arranja um domínio gratuito em um desses outros sites, legal? Agora você vai vir aqui em Create, no Create Domain Name, e aqui você vai colocar algumas configurações aqui desse seu domínio. Eu nem vou perder muito tempo aqui preenchendo essas informações, porque aqui embaixo ele vai pedir um certificado ACM aqui pra gente. E esse certificado ACM nós precisamos primeiro criar um aqui para depois aí sim eu preencher todas as informações e conseguir configurar o meu domínio aqui dentro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir em Create New ACM Certificate. Então vou vir aqui, eu já tenho o meu certificado da Start2Dev, bacana, agora eu vou criar um outro certificado que vai ser da siof.dev. Então vou colocar aqui em Request. Vou colocar Request a Public Certificate, então é um certificado público. Vou clicar em Next. Aqui o domínio, então qual domínio que é? Eu vou colocar aqui siof.dev. E aqui eu vou também colocar um novo nome para esse certificado. E eu vou colocar asterisco.siof.dev. Beleza? Dessa forma nós pegamos tanto o siof.dev quanto qualquer subdomínio do siof.dev. Então se eu colocar api.siof.dev, etc, todos esses vão funcionar. Agora nós vamos selecionar qual é o método de validação que nós queremos. Então, como nós vamos provar que esse domínio aqui que eu coloquei é realmente meu? Senão você usaria o domínio da Google, domínio de Facebook, etc. Então, esse domínio precisa ser realmente nosso e nós precisamos realizar essa validação aqui. Eu vou colocar que eu quero realizar a validação via DNS e vou colocar aqui embaixo em Request. Beleza? Ele acabou de criar aqui o certificado. Eu vou atualizar a tela. Bacana. Já veio aqui o Certificate ID, o nome do domínio. E o status aqui é validação pendente. Então está pendente a validação desse meu domínio. Então vou clicar aqui no ID do certificado e observe aqui que está pendente de eu validar esse meu domínio, o siof.dev e o asterisco.siof.dev. Então, para eu validar esse domínio, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar no site onde eu adquiri o meu domínio, no meu caso foi o Google Domains, e eu vou colocar um novo CNAME apontado para essas chaves aqui. Beleza, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Google Domains, nós vamos vir aqui na aba DNS. Se você tiver comprado aí em qualquer outro site, você vai ter uma aba DNS também. Pode ser que a tela seja um pouquinho diferente, mas funciona da mesma forma. E aqui nós vamos colocar registros personalizados. Aqui no nome do host, nós vamos vir aqui, cadê a minha aba bonitinha? Essa aba aqui. Eu vou copiar esse meu CNAME. Então eu vou vir aqui e vou colar o CNAME aqui. Beleza, aqui observe o seguinte, ele ficou repetido o .siof.dev, .siof.dev. Então eu apago toda a parte aqui do siof.dev.
Beleza? Ficando somente .coff.dev aqui embaixo. Aqui no tipo eu vou colocar CNAME e aqui em dados na frente eu vou copiar esse CNAME velho. Então venho aqui, copio e colo ele aqui na frente e dou um salvar. Beleza, acabou de salvar. Observe que aqui ele vai ficar exatamente da forma que ele solicitou aqui do lado. Então exatamente terminando com .coff.dev. E observe também o seguinte, como nós colocamos aqui duas linhas, essas duas linhas elas são iguais, então você não precisa repetir isso duas vezes. Basta você fazer para essa primeira linha, porque aí ele já fica válido para essa segunda linha também. Bacana? Agora que nós já colocamos aqui dentro do DNS, basta a gente esperar um tempinho, alguns minutos, para ele fazer efeito aqui dentro do AWS Certificate Manager também. Então espere alguns minutinhos, vá tomar um café, que aí sim ele vai conseguir validar o seu domínio. Pronto, no meu caso eu não precisei nem ir tomar um café, demorou um minutinho, eu já atualizei a página aqui, simplesmente dei um F5 e ele já deu um status de sucesso aqui. Se demorar muito para você, não estiver dando sucesso, dê uma verificada de novo aqui se o nome está corretamente, se não ficou duplicado aqui o seu domínio no final, se o dado aqui realmente está correto, se você selecionou o tipo CNAME. Então verifica aqui, porque essa verificação não é para demorar mais do que, sei lá, 10 minutos. É algo que demora um pouquinho de vez em quando, mas se passar de 10, 15 minutos, provavelmente tem uma coisa errada. Legal? Agora que nós já criamos o nosso certificado, nós já validamos esse certificado, agora sim nós podemos voltar aqui no API Gateway. Eu vou atualizar aqui a criação do API Gateway e aqui embaixo no ACM Certificate eu já vou ter a opção do certificado coff.dev que eu acabei de criar. Lembrando que você vai utilizar o seu domínio, você vai fazer a validação do seu domínio, legal? Agora no nome do domínio nós vamos colocar api.coff.dev. No seu caso você coloca API. E o nome do seu domínio. Então pode ser api.joão.com, o que você quiser, o que você criar de domínio, está tudo bem. Legal? Agora você vai deixar a opção TLS 1.2, que é obrigatório para a gerência NET utilizar, não selecione aqui o TLS 1.0, e nós vamos ter que já habilitar esse Mutual TLS Authentication. Por enquanto eu vou deixar desabilitado, mas já nós vamos ter que habilitar para fazer funcionar o MTLS. Feito isso, nós vamos deixar todo o resto das configurações aqui padrão mesmo, e nós vamos dar um Create Domain Name. Beleza, então ele já criou o domain name e já apareceu aqui api.coff.dev. Agora nós vamos vir aqui dentro em API Mappings e nós vamos dar um Configure API Mappings. Então eu vou clicar aqui, Configure API Mappings. Vou clicar aqui em Add New API Mapping, vou selecionar a API Mercadinho, que é a API que nós estamos utilizando, vou selecionar o stage de produção e eu vou colocar aqui na frente um prod. E vou clicar em Save. Vamos esperar um pouquinho. Beleza? Ok. Pronto. Agora, basicamente, eu consegui configurar aqui o meu domínio customizado dentro do API Gateway. O que eu faço agora com isso daqui? Eu preciso pegar essa URL aqui e eu preciso configurar ela dentro do meu DNS do Google Domains também, ou de qualquer outro site aí de hospedagem que você esteja utilizando. Então, vou copiar essa URL aqui, vou vir no Google Domains, vou vir aqui, colocar em gerenciar registros personalizados, clicar em criar novo registro e aqui na frente eu vou colocar API. Então vai ficar api.coff.dev exatamente igual nós colocamos lá dentro da API Gateway. Aqui você coloca CNAME também e aqui na direita você vai colocar a URL que você copiou aqui dentro do, deixa eu fechar essa tela aqui que não importa mais, do painel aqui da API Gateway. Então você copia essa URL e você coloque ela aqui dentro também, beleza? Clique em salvar e vamos ver se vai dar sucesso. Beleza, sucesso atualizado aqui. Novamente pode demorar alguns minutinhos aí para essa alteração fazer efeito, mas a gente já pode ir adiantando o próximo passo, que é o seguinte: nós precisamos testar se essa configuração que nós fizemos aqui do domínio personalizado, se ela vai funcionar. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir aqui o Insomnia e eu vou duplicar aqui o meu webhook test e eu vou colocar o webhook test domínio personalizado. Beleza? Domínio personalizado. Agora o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar essa URL feiona aqui que eu coloquei, nós vamos colocar api.coff.dev/prod/webhook.
Se eu clicar em Send e funcionar, quer dizer que o que a gente configurou até agora está funcionando perfeitamente. Então vamos clicar aqui em Send e... Olá mundo! Perfeitamente! Ou seja, agora nós podemos chamar a nossa API tanto diretamente por essa URL feiona aqui do API Gateway, quanto pelo nosso domínio personalizado. Já veja que fica com uma aparência bem mais profissional a gente criar um domínio personalizado. E claro, a gente não criou para trazer essa aparência boa, a gente criou porque somente com o domínio personalizado que nós conseguimos habilitar o MTLS. Legal? Então pronto, se você executou isso e funcionou perfeitamente, se ele apareceu Olá Mundo, quer dizer que você já está no caminho certo até aqui e nós podemos avançar para a próxima etapa. Agora finalmente chegou o momento de nós configurarmos o MTLS e bloquearmos o acesso aqui a essas chamadas, permitindo que somente a GerenciaNet consiga realizar essas chamadas, que mais ninguém consiga realizar. Então como que nós configuramos o MTLS aqui no API Gateway? Primeira coisa que nós precisamos é criar o nosso domínio customizado, que check nós já fizemos. Agora nós vamos ver nesse tutorialzinho aqui da própria AWS, introdução ao MTLS autenticação com o Amazon API Gateway. Eu estou te mostrando esse tutorialzinho para que depois você possa seguir ele também, sem precisar assistir novamente todas essas aulas. Quando você quiser realizar essa integração, você já vai saber onde encontrar esses comandinhos que eu vou utilizar aqui agora, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descer um pouquinho e nós vamos começar a geração de algumas chaves. Então nós vamos rodar esse comando, nós vamos utilizar esse comando aqui também. E esses comandos, eles utilizam o OpenSSL. Você pode procurar aí no Google como instalar o OpenSSL, instalar no Windows, no Linux, no Mac, cada um tem uma forma diferente. Eu acho meio chatinho você instalar esse OpenSSL, então eu prefiro uma segunda abordagem que na minha opinião ela é mais simples, que é o seguinte: se você instalar o Git no seu computador, ele já instala também o OpenSSL. Então você não vai ter que se preocupar com a instalação dele, e instalar o Git é muito mais fácil do que instalar o OpenSSL. Então eu recomendo que você venha aqui na página do git-scm.com/downloads, você clica aqui no seu sistema operacional e você faça o download e instalação do Git, caso você não tenha instalado na sua máquina ainda. Feito isso, nós precisamos localizar onde o Git foi instalado, porque lá dentro nós vamos ter o OpenSSL. E para localizar o Git, nós vamos vir aqui no nosso computador, né, no C, nós vamos vir em arquivos de programas, nós vamos vir aqui em Git, nós vamos vir em User, USR, nós vamos vir em bin, e aqui dentro, se nós procurarmos, nós vamos encontrar aqui o OpenSSL. Então se você procurar aqui, olha só, o OpenSSL está dentro dessa pasta. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar este caminho aqui e nós vamos colocar no path do nosso sistema operacional, para que eu possa executar o comando OpenSSL de qualquer local da minha máquina. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui na pesquisa do Windows, coloco variáveis de ambiente, vai aparecer essa opção editar as variáveis de ambiente do sistema, vai abrir essa janelinha aqui, deixa eu até minimizar aqui para ficar mais fácil de enxergar, vou até minimizar aqui também. Beleza? Você vai clicar em variáveis de ambiente, ele vai abrir essa janelinha, você vem aqui em Path, clique em editar e aqui no final você vai colocar novo e você vai colar o caminho que você acabou de copiar. No meu caso, ele já estava aqui porque eu mesmo já realizei essa configuração antes, mas no seu caso você vai precisar adicionar ele aqui. Depois que você adicionar ele nessa lista, você dar um OK novamente, um OK aqui e pronto. Agora você consegue executar o comando OpenSSL de qualquer local da sua máquina. Então agora você vai abrir um prompt de comando. Então você vem aqui e digita prompt de comando na pesquisa. Ele vai abrir essa janelinha preta aqui pra gente. E nós vamos começar a simplesmente copiar os comandos desse tutorial aqui dentro dessa janelinha para gerar os certificados que nós precisamos. Então eu venho aqui, OpenSSL, GIN, RSA, etc, blá blá blá, venho aqui e colo. Dou um Enter e ele vai começar a gerar, perfeitinho, gerou aqui pra gente. Venho aqui, rodo mais um comandinho, então copio esse segundo, venho aqui, rodo ele também, dou um Enter e agora eu tenho que preencher um formuláriozinho aqui bem simples. Então ele pergunta qual que é o código do país, coloco aqui BR, beleza? O estado ou província, posso colocar aqui São Paulo, a cidade, posso colocar aqui no caso minha cidade é Campinas, o nome da organização, posso colocar, vamos colocar aqui
status, o nome da unidade organizacional, posso deixar vazio, o common name, vou deixar vazio também, o endereço de e-mail vou deixar vazio. Então aqui você preenche aí os seus dados. Esses dados não são tão relevantes assim, mas preencha assim, aqui com seus dados reais, porque aí é mais garantido de que você não vai ter problema no futuro. Beleza, terminou aqui de gerar, nós vamos descer mais um pouquinho e nós vamos rodar o próximo comando. Então eu venho aqui, copio o próximo comando, executo aqui o próximo comando, pronto, terminou aqui também. Venho e tem mais um comandinho aqui, copio ele, rodo ele aqui também. Novamente ele vai pedir para você preencher um formuláriozinho, vou colocar as mesmas informações. São Paulo, Campinas, Estado, Enter, Challenge Password, vou dar um Enter aqui também, Enter de novo e terminou bonitinho. Agora, o último comandinho aqui que nós vamos rodar, que é esse bem grandão aqui, um comandão, vou copiar ele aqui, vou vir no terminal novamente, vou dar um Enter e beleza, assinatura ok. Então, aparentemente, tudo deu certo. Se nós descermos mais um pouquinho aqui, ele vai falar que agora eu tenho que ter um mínimo de 5 arquivos dentro do caminho aqui onde eu rodei o comando. Então, tem que ter esse root CA, root CA key, root CA pin, myClient CSR, myClient key e o myClient PEM, então PEM. Então beleza, você precisa ter agora esses 5 arquivos, nós podemos verificar se eles foram criados entrando aqui na pasta onde nós rodamos o comando do OpenSSL. E aqui ou você realmente abre essa pasta aqui, users Daniel, ou o nome que tiver aí para você, né, o seu nome de usuário, ou você pode usar o comando dir aqui dentro para ele listar todos os arquivos. Então dá para ver aqui que tem esses 3 myClient e tem esses 2 aqui, root CA. Beleza, então nós conseguimos gerar com sucesso os 5 arquivos aqui que nós precisamos para configurar a assinatura e o MTLS com a Gerência Net. Agora nós vamos descer mais um pouquinho e olha só, ele vai mostrar esse comandinho aqui para a gente. Esse aqui você pode ignorar, você vai dar uma olhada nesse outro aqui de baixo. Então o que ele fala? Nós temos que rodar esse comando cat. Aqui eu tenho que colocar os certificados dos intermediadores e, por fim, esse root ca.pen dentro desse Trust Store. Beleza. Aqui você não precisa entender perfeitamente o que está acontecendo, certificado para lá, certificado para cá. Dá para ver que é um processo bem burocráticozinho, mas é extremamente importante para a gente garantir a segurança aqui da nossa integração. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na documentação da Gerência Net. E aqui nós temos essas duas URLs de chave pública, de produção e de homologação. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou copiar essa URL de produção e aqui tem um fator bastante importante. A questão de webhooks aqui, ele só funciona perfeitamente em produção, porque é somente em produção que nós conseguimos realmente fazer pagamentos e receber uma confirmação por webhook. Então, normalmente, a gente não utiliza o ambiente de homologação aqui para testar o webhook, nós vamos utilizar sempre aqui o de produção, legal? Então, vou copiar essa URL, vou colar ela aqui em cima e ela vai fazer o download para mim desse meu certificado. Então, chain-pix-prod.crt. O que eu vou fazer é pegar esse meu certificado e eu vou copiar e colar dentro da minha outra pasta junto com os meus outros arquivos que nós acabamos de gerar. Então pronto, eu só copiei e colei ele aqui. Se eu vier aqui dar um dir agora, nós conseguimos encontrar o chain-pix-prod aqui dentro. Agora nós vamos dar uma olhada novamente lá naquele comando. Nós vamos colocar cat, então vou colocar aqui cat. Depois vou colocar o nome do arquivo, então chain-pix-prod.crt. Depois eu vou dar um espaço e vou colocar o root ca.pen também, então root ca.pen, o sinal de maior e eu vou colocar aqui truststore.pen. Venho aqui e colo truststore.pen. Dou um enter e pronto. Agora ele gerou esse meu arquivo truststore.pen com os dados desses dois arquivos aqui. Agora, o que eu preciso fazer com esse Trust Store é subir ele para dentro da AWS, para que a AWS consiga identificar quando é a Gerência Net que está realizando a chamada aqui dentro da API Gateway. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na API Gateway, né, no caso na AWS, e aqui na AWS eu vou acessar um serviço chamado S3. Vou vir aqui, colocar S3 no topo, e vou clicar em S3. O S3 nada mais é do que um local onde você consegue armazenar arquivos na nuvem aqui da AWS.
Nesse caso aqui, nós vamos armazenar somente esse arquivo truststore.pen para que depois a gente consiga configurar ele aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui dentro do S3? Primeiro eu vou criar um novo bucket e aqui no bucket name eu vou chamar de mercadinho. Legal, aqui embaixo eu não preciso mexer em mais absolutamente nada e vou clicar em create bucket. Agora eu vou vir aqui dentro do meu bucket, então bucket é como se fosse uma pasta, tá? Então faça um pouco dessa analogia, vou vir dentro aqui dessa minha pasta mercadinho e eu vou clicar em upload. Aqui em upload eu vou pegar o meu arquivo TrustStore e vou arrastar ele para cá. Então eu já vou pegar esse arquivo que está em algum lugar aqui, deixa eu pegar e arrastar ele para cá. Pronto, arrastei o truststore.pen para cá, eu vou clicar em upload e ele já realizou o upload do arquivo que está aqui embaixo. Beleza, então agora nós já conseguimos salvar aqui o truststore.pen dentro do S3. Agora nós podemos voltar para o API Gateway, então venho aqui API Gateway, venho em Custom Domain Names, clico aqui em api.coauth.dev, que foi o domínio que nós estamos utilizando nesse tutorial. Você vem aqui em Edit, aqui no topo, e agora sim nós vamos habilitar o MTLS ou Mutual TLS Authentication. Então clico aqui e agora ele vai pedir o caminho por TrustStore. Então nós vamos colocar S3 nós vamos colocar mercadinho truststore.pen. Então o mercadinho é o nome do bucket que nós criamos, que é a nossa pasta, e aqui nós temos o nome do arquivo truststore.pen. Beleza, agora aqui eu vou clicar em Save, beleza, e agora ele está atualizando o nosso domínio customizado, de forma que já ele vai habilitar o MTLS para a gente, basta a gente esperar um pouquinho. Enquanto ele termina aqui de atualizar para habilitar o MTLS, só quero mostrar para você que nesse tutorialzinho ele mostra esse upload no S3, só que ele faz esse upload no S3 através de linha de comando, que é bem mais complicadinho do que lá na interface, por isso que eu fiz pela interface. E depois ele mostra exatamente isso que eu mostrei, de clicar no Edit, habilitar o MTLS, colocar o caminho para o TrustStore. Então tudo isso que nós fizemos está documentado nesse tutorialzinho também, caso você queira realizar no futuro sem precisar assistir esse vídeo de novo, legal? Então vamos voltar aqui no API Gateway, ainda está atualizando, deixa eu atualizar a tela aqui para ver se muda. Ainda está atualizando, então vou esperar mais um pouquinho aqui, mais alguns minutinhos e ver se ele termina aqui de atualizar e eu já volto. Opa, beleza, terminou aqui, está disponível, demorou cerca aí de uns 8 minutinhos para ele ficar disponível, até um pouco menos aí do que 8 minutinhos, então não se preocupe caso demorar um pouquinho, depois ele vai funcionar. Agora que ele já habilitou o MTLS, nós precisamos testar se o MTLS está realmente habilitado. Então nós vamos vir aqui no Insônia, nós vamos ir aqui em Webhook Teste Domínio Personalizado e nós vamos rodar aqui novamente. E agora, opa, SSL Connect Error. Ou seja, agora esse caminho aqui só pode ser chamado diretamente da gerência NET. A gente aqui não consegue mais chamar através desse caminho aqui. Então isso nós já bloqueamos agora e nós não conseguimos nem testar isso porque nós não somos a gerência NET. Nós não conseguimos nos passar pela gerência NET para testar se só a gerência NET vai conseguir. Então já nós vamos testar através da gerência NET para verificar se isso aqui realmente funcionou. Mas só dele mostrar esse erro aqui para a gente já é um belo sinal de que a configuração que a gente fez funcionou. Agora tem mais um detalhezinho que é o seguinte. Se eu vier aqui em Webhook Test API Gateway e executar, ele ainda vai funcionar. Por quê? Porque esse caminho aqui, ele não passa pelo domínio personalizado. E como ele não passa pelo domínio personalizado, ele não está passando pelo MTLS. E exatamente o que esse banner aqui está acusando aqui pra gente. Está falando que, beleza, eu tenho o MTLS habilitado de um lado, mas você tem uma outra porta de entrada que está totalmente insegura. É como se você basicamente trancasse sua porta com 10 chaves e cadeados diferentes e deixasse uma janela aberta, tá? Então por isso que ele fica reclamando aqui pra gente. Como que a gente resolve isso? Nós vamos vir aqui em APIs, nós vamos selecionar a nossa API Mercadinho, nós vamos vir aqui em Configurações e aqui embaixo nós temos a opção Default Endpoint, então Endpoint padrão. Nós vamos vir aqui e clicar em Disabled, então nós vamos desabilitar o Endpoint padrão. Eu vou clicar em Save Changes, beleza, terminou aqui. Vou voltar em Custom Domain Names
em API self-dev e observe aqui que sumiu a mensagem de erro. Então, se eu vier agora dentro do meu Insomnia e eu tentar executar essa função de novo, só esperar um pouquinho, ele propagar aqui as alterações, pode ser que ele não tenha propagado ainda, vamos só esperar um pouquinho. Eu estava tentando e a API ali estava sempre retornando. Aí eu fui ler melhor aqui o default endpoint e ele fala que depois de você habilitar ou desabilitar essa opção, você precisa realizar um novo deploy da sua API. Então eu vim aqui em Stages, na verdade em Resource, selecionei aqui o padrão mesmo, aqui tanto faz, cliquei aqui em Actions, cliquei em Deploy API, selecionei Prod e deu um deploy. E aí depois, na próxima vez que eu testei aqui no Insomnia, ele já me trouxe a mensagem proibido. Então, quando eu dou um send aqui, ele já me retorna proibido. Ou seja, eu desabilitei o acesso padrão da minha API aqui no API Gateway e agora eu só consigo realizar através do meu domínio personalizado e nesse meu domínio personalizado eu tenho o MTLS habilitado, ou seja, somente a gerência net consegue chamar esse endpoint aqui. Então eu consigo chamar por aqui somente pela gerência net, no padrão ninguém consegue chamar e diretamente na Back4App eu também não consigo chamar porque eu preciso do usuário da AWS que nós configuramos anteriormente. Ou seja, aparentemente o MTLS está completamente configurado e funcionando perfeitamente. Agora nós precisamos ir lá na gerência net e falar: gerência net, olha, quando você tiver uma nova cobrança, uma confirmação, você vai chamar esse endpoint aqui. E aí a gerência net vai fazer uma validação se o MTLS está habilitado ou não nesse endpoint e vai aí sim retornar para a gente se está funcionando ou não. E como essa aula já está ficando muito comprida e só falta esse finalzinho aqui para a gente terminar a implementação do webhook, eu vou fazer isso na próxima aula.